Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia e hoje vamos falar um pouco de envelhecimento saudável. Nossos convidados são o Dr. Ogilson, que é médico geriatra, e a Dona Ogilda. Dona Ogilda, eu trouxe a senhora no programa e quero agradecê-la muito, né, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui, ainda mais mãe de um colega e grande amigo meu. E a senhora, como a gente estava conversando agora há pouco, é um exemplo de vida. Com toda a permissão, né, que eu pedi para a senhora tem 95 anos, tem 2 livros editados, várias poesias que ainda não foram editadas, e eu gostaria então que a senhora comentasse um pouquinho com os nossos telespectadores como que a senhora, com 95 anos, por quê? Qual o gosto que a senhora teve, a inspiração da senhora escrever 2 livros? E eu sei que está vindo mais livro aí, né, doutor? Pois é, nós aqui nos sentimos felizes em estar presente aqui e quanto à idade, não tem problema, a idade é coisa que a gente tem e não pode esconder, né? Muita gente mesmo querendo esconder, às vezes nem conseguem, né? Mas quanto aos meus livros, eu sei que é um dom. Quando a gente possui um dom, ele surge sem que a gente menos espera. De repente vem aquela vontade de escrever, vem assim na ideia um assunto que nos diz respeito, então a gente passa para o papel. Lógico. Mas eu sinto que a saudade, que as poesias estão dentro de mim. Eu gosto, toda a vida, né, eu gostei. Gostei muito, e no meu tempo de mocidade, de estudante, eu trabalhava muito nas escolas, e sempre representava, sempre declamava, e eu gostava daquilo. Para mim não era sacrifício nenhum. Inclusive, agora há pouco a senhora estava comentando, né, da sua família. É uma família muito grande, né? Bem, conta para os nossos telespectadores, então, quantos netos? Bem, a minha família é numerosa, né? Eu tenho 5 filhos, 2 homens, 3 mulheres. Tenho 14 netos e tenho 10 bisnetos. 10 bisnetos? 10 bisnetos. Parabéns. Ganhei uma agora em março, uma menininha. E eu me sinto feliz porque a gente sabe que é uma família feliz. Graças a Deus, né? Todos se dão bem, todos da família se gostam. Então, para mim, isso é uma felicidade. Né? Dona Ogilda, eu gostaria que a senhora comentasse, daqui a pouquinho, como que a senhora, aos 95 anos, tão disposta, tão saudável. Será que é o filho que é geriatra? Mas nós vamos conversar um pouquinho com o doutor Ogilson, já a senhora vai dar as dicas para os nossos telespectadores. Tá bom. Doutor Ogilson, vamos falar um pouquinho então, já que nós estamos falando de envelhecimento saudável, o que vem a ser a geriatria? Que eu sei que muita gente já ouviu falar o termo, mas o que é a geriatria? A geriatria é a clínica médica que cuida dos pacientes idosos, né? Antigamente, ela baseava a partir dos 60, 65 anos de idade. Houve uma quebra de paradigma e hoje em dia a gente tem a famosa geriatria preventiva. Né? Nós temos desenvolvimento até os 25 anos de idade, chegou no topo, tem um platô até os 30, depois a gente começa a descer o morro, né? 35, 40, 45, 50, e isso é fisiológico, né, doutor Luciano, que a gente vai acompanhando e fazendo uma medicina preventiva. E é extremamente importante que nós possamos identificar a nossa idade como uma idade psicológica, social, biológica, né? E isso o mais importante é a sua prevenção. O exemplo disso é a minha mãe. O exemplo está aqui, o exemplo vivo, né? É vivo, porque ela sempre foi extremamente ativa intelectualmente, não para de ler, ela devora um livro atrás do outro, ela é ativa fisicamente, administra a casa dela toda até hoje, vai ao supermercado fazer compra, lembra, anota tudo ela anota. Então a gente fala, não tem memória, ela tem um livrinho preto lá que os filhos esquecem, fala, peraí que vou perguntar para minha mãe que ela sabe. Ela fala, peraí que eu daqui a pouco eu te falo. Aí ela vai lá e fala. Então, e sempre, né, a saúde, não beber bebida alcoólica excessivamente, não fumar, ter uma vida ativa, ter uma nutrição, bons hábitos e ter os antioxidantes, né? Lógico. Acho que isso aí ela é muito, ela toma os antioxidantes dela certinho, né? Se cuida.
Isso que é mais importante, faz a bateria daqueles exames que a gente tem feito, que são preventivos, né? Lógico. Eu tenho a honra de ser médico da dona Tereza, que é a mãe do Dr. Luciano, né? E ela é um doce adora você, né? É um doce de pessoa. Muito obrigado, mas é que a gente faz o melhor e com o maior carinho na intenção de você ter qualidade de vida. Eu acho que o número de anos ele não tem muita importância, né? A idade cronológica eu também acho que não tem importância nenhuma. O que importa é a idade mental, né? É igual a mamãe costuma falar, né? Que ela fala, mais vale ter e não parecer do que parecer e não ter. É verdade, né? Olha só. E tem, igual o senhor falou também, muita gente tem 30, tá achando que tá velho, tem 40, achando que tá muito velho, né? E tem pessoa que incorpora a velhice na atitude, na parte psicológica, na parte social, não saio mais, isso não é mais para mim, né? Enquanto outras pessoas que têm muito mais anos de vida e têm o espírito jovem, né, dona Gilda? Claro. A dona Gilda está aqui, um exemplo, como eu disse agora há pouco, um exemplo vivo, né, dona Gilda? Eu brinco e falo para ele, eu tenho 95, mas o meu espírito tem 25. Graças a Deus, né? E que continue com 25 por muitos e muitos anos. Dona Gilda, a senhora dá licença, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de envelhecimento saudável. Doutor Ogilson, na sua opinião, para o senhor, quem é idoso? O idoso, né, nós temos vários conceitos do idoso. O idoso, teoricamente, né, no hemisfério norte, no Brasil, no hemisfério sul seria a partir de 60 anos, e no hemisfério norte, por causa da expectativa de vida, seria a partir de 65 anos. Né? Mas isso é a parte cronológica, né? E tudo aquilo que a gente falou no outro bloco é verdade. Na verdade, o mais importante é o que a pessoa, como que ele se comporta, né? Não só no papel. Lógico. Dona Gilda, vamos dar umas dicas para os nossos telespectadores. Como é chegar em 95 anos? O que a senhora fez para chegar em 95 anos com essa saúde saudável, lúcida, escrevendo livros, né? Bem, eu acho que a pessoa, para chegar a uma certa idade avançada, ela tem que ter cuidado e ter que dar valor à vida. Nós não podemos abusar, porque muitas pessoas se acham velhas, se acham já quase no final, porque não tem cuidado com o corpo, não tem cuidado com a saúde, porque a saúde é o bem mais precioso que a gente tem. Então, eu acho que eu cheguei a essa idade porque eu tenho os meus limites. Lógico. Eu nunca fumei, né? Nunca fiz coisas assim que eu acho que pode prejudicar a minha imagem. É lógico. Então eu espero que todos aqueles que levarem uma vida saudável e remédio a gente tem que tomar mesmo. Faz parte, porque né, dona Gilda? Auxilia, né? O Ajuda, remédio né? auxilia o corpo. E todo mundo toma, não é só velhos, não são só os idosos, até as crianças e jovens também tomam remédio. De modo que quanto menos tomar, eu acho melhor. Mas tudo isso por indicação médica. Inclusive, dona Gilda, será que é por toda essa disposição, é por ter o filho do lado, médico geriatra? Eu acho que sim, porque ele ajuda muito, né? Ele não deixa faltar nada e dá todos os remédios que a gente precisa, dá toda a assistência necessária. Então, eu acho que é importante a gente ter uma pessoa que a gente possa confiar plenamente. Eu tenho certeza disso. Inclusive, o doutor Ogilson, como ele disse agora há pouco, ele é médico também da minha mãe, né? Pois é. E minha mãe, graças a Deus também, e graças ao doutor Ogilson. Eu fico muito feliz porque todas as pessoas que são pacientes dele sempre elogiam. E isso pra gente que é mãe é muito gratificante, né? É muito. E a gente sempre agradece do fundo do coração todos aqueles que reconhecem, né? É lógico. De modo que tudo na vida... É uma vida regrada, né, dona Gilda? Tendo uma vida regrada, tudo está bem. Né? Lógico. Doutor Ogilson, senescência e senilidade
Tem como? Você pode explicar um pouquinho para os nossos telespectadores? A senescência, ela é o desenrolar naturalmente do envelhecimento. E a senilidade já é a patologia. Né? Já envelhecer com alguma doença, já né? é envelhecer com a doença. Senescência é envelhecimento com a saúde. E a senilidade é o envelhecimento com as patologias, que são as doenças. Né? Então, tudo isso que a dona Gilda acabou de dizer, já tem uma vida regrada, um controle, né, desde a partir dos 25 anos, ou seja, desde sempre, né, doutora Gilson? Para ter um envelhecimento bem saudável. O mais importante, eu acho, que você tem que ter um objetivo de vida. Né? Para você se envelhecer bem, né, e com a senescência e não cair na senilidade, exatamente, você tem que ser feliz, você tem que ter objetivos de vida, você tem que ter estímulos. Né? Por exemplo, a minha mãe teve estímulos de fazer os livros de poesia, que são livros para caridade, né? São livros beneficentes. Então ela vê o objetivo dela de escrever, de produzir e depois de passar isso para as pessoas carentes. Né? Então, assim, as leituras, a parte psicológica, né? Tem os joguinhos da velha, as palavras cruzadas, né? Então, isso tudo desenvolve muito bem a mente. E juntamente com a parte de atividade física, de uma alimentação regrada, né? Lógico. E atividade física. Doutor Gilson, hoje nós sabemos que o pessoal está mais preocupado com a imagem, né, com o corpo, né, imagem, beleza. Tem alguma dica sua, tipo assim, para envelhecer saudável e feliz? Essa imagem, os exercícios, tem alguma coisa que atrapalha? Na sua opinião, como você vê isso? Olha, a imagem, tudo tem que ser regrado, né? Você Lógico. tem que ter os exercícios sem você ficar escravo daquilo, né? Então, às vezes, as mulheres chegam e querem a pele bonita, cabelo bonito, dentes bonitos, mas a beleza externa, ela está muito relacionada com a beleza interna. Eu já tive perguntas, falaram assim, doutor, você trata de dente? Eu falei, trato, por quê? Se você tiver uma alimentação boa, e, né, com ingestão de cálcio, de magnésio, né, e uma boa alimentação no geral, de vitaminas e tal, você vai manter seus dentes bonitos, né? A parte nutricional é extremamente importante. E, por exemplo, a mamãe com 95 anos, ela faz pilates. Então, olha só, hein, que bom, a fisioterapeuta dela já falou que às vezes ela tem uma flexibilidade melhor do que as menininhas que entraram lá. Então, isso você tem que se cuidar, né? Que é o mais importante, Luciano. Então, por exemplo, hoje, como eu te falei agora há pouco, a imagem, o pessoal está muito preocupado com imagem hoje, por exemplo, ter um músculo maior, lógico, tudo é vaidade, mas eu acho que tudo dentro do limite, você concorda, Gilson? Claro. Eu acho que tudo que passa do limite acaba estragando e acaba não sendo saudável também. Porque apesar de ser geriatra, eu trabalho com ortomolecular e atendo muita moçada, né? E as pessoas são muito ansiosas, elas querem obter a beleza, a musculatura, né? As mulheres querem emagrecer, os rapazes querem ganhar músculo, né? Exatamente. Aí, de repente, o pessoal começa a usar anabolizante, as mais novas começam a usar anorexígenos, então, e às vezes sem necessidade, porque a imagem não é aquela que você imagina ser, né? Exatamente. Então, muitas vezes a pessoa, esse olhar, aí entra a saúde mental, né, doutor Luciano, assim, você tem que ter consciência que você às vezes já está bem e a pessoa não se aceita como está bem. Está sempre querendo mais. Sempre, né? querendo mais. Aí eu tem acho que ter um limite. E às vezes recorrem, né, a substâncias que não são as ideais, que você vai pagar caro por isso, né? Exatamente. Então, os rapazes podem pagar com uma baixa fertilidade ou até impotência, com problema de sobrecarga cardíaca, né? Exatamente. E isso vai vai acarretar problemas futuros. E as meninas com problemas, até nutricionais mesmo. Exatamente, e né, com Gilson? processos depressivos, às vezes, por... Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra, né? Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de envelhecimento saudável. E neste bloco também a presença da Thaís com as perguntas dos nossos telespectadores.
Dona Gilda, eu gostaria de parabenizá-la pela obra. Eu comprei o seu livro, eu li seu livro, muito bom, e eu gostaria, se possível, que a senhora declamasse uma das poesias, a que a senhora quiser, para os nossos telespectadores. Pode ser? Pois não. Eu vou declamar uma poesia que está no meu primeiro livro. Ok. E se intitula Poços de Caldas. Há muito tempo eu vivo nesta cidade a sorrir e a cantar alegremente. E se no mundo existir felicidade, em Poços de Caldas ela mora certamente. O teu jardim, o teu povo, o teu poente e tudo que for teu, bela cidade, conservarei guardado eternamente na inapagável tela da saudade. Da vida, me atirando na jornada, como quem lembra da pessoa amada, eu sempre evocarei tua visão. Por seres linda e boa eu te bendigo, e minha alma deixando aqui contigo, teu vulto levarei no coração. Olha, dona Gilda, parabéns. Puxa, olha aí, Thaís. Doutora Gilson, olha, é gratificante ver sua mãe, né? Na idade dela. Essa é uma curtinha que ela sabe. Depois aqui a gente não tem tempo. Depois... Parabéns, viu, dona Gilda? Muito obrigada. Doutora Gilson, o senhor pode responder algumas perguntas dos nossos telespectadores? Claro, é um prazer. Thaís, vamos para a primeira pergunta? Hoje o programa está demais, nós temos aqui várias perguntas e a primeira delas é a seguinte: doutor, na sua opinião, como é ter uma vida saudável se o estresse, os agrotóxicos, enfim, o dia a dia agitado estão tomando conta da população? Primeira coisa, a gente tem que compensar esse estresse, né? E a questão dos agrotóxicos também é muito importante, que a gente tem que evitá-los, né? Então tem muita coisa orgânica, né? E como escolher uma alimentação mais saudável. E o estresse você combate com meditação, com atividade física, com uma boa alimentação. Você sabia que tem alimentação anti-estresse? Então, se você comer uma carne gordurosa, uma coisa muito pesada, ela aumenta seu estresse, seu nervosismo, a carne vermelha, mais a irritação. Se você comer um produto mais integral, grãos, verduras, frutas, sucos, e não abusar de bebida alcoólica, você vai ter menos estresse. Se você usar o tabagismo, a bebida alcoólica em excesso, né? Porque tudo você tem que ser dosado, né? Então, uma coisa que pode ser remédio, pode ser veneno. Olha só, hein? Doutor, existe uma medicação milagrosa para adiarmos o envelhecimento? Doutor, se tiver, o senhor pode contar, vou ser o primeiro, né, Thaís? Olha, Isso mesmo. Desde que o mundo é mundo, procura-se panaceias e fontes milagrosas. Essa fonte milagrosa e essa panaceia é o somatório de tudo que você se cuida, né? Então é isso que eu acabei de falar com você, né? É o que você come, como você age, como você é feliz, né? Então você tem que cuidar da sua parte de saúde mental, você de bem com a vida, amar as pessoas, valorizar, sentir a brisa, sentir o sol, a beleza das cores, né? Ser feliz, fazer bem ao próximo, não é só medicamento, não. E o medicamento existe sim, você tem que fazer a sua prevenção com todos os exames e a partir daí, e da história familiar e preventiva, ter o seu cuidado com o seu médico para ele cuidar e ter um acompanhamento individual. E sempre tomando toda a medicação, sempre com orientação médica, né, Nunca Gilson? se automedicando, viu, Thaís? Porque todo mundo gosta de medicamentozinho da titi, da vizinha. É o que o pessoal mais gosta, né, doutor? Mas tem muita medicação, tem muito suplemento muito bom, que ajuda o processo de envelhecimento, inclusive reposição hormonal. Mas você tem que ter dosado e acompanhamento. E você realmente rejuvenesce. Uma paciente essa semana falou: doutor, eu estava morta e não sabia. Olha só, hein? Então, parabéns que o doutor trouxe de volta, não, né? Mas é porque, né? Mas isso não é magia, né, doutor Luciano? O senhor também deve ter, garanto que tem esses casos no seu consultório também. Tem sempre, né, Gilson? Doutor, eu gostaria que o senhor falasse algumas dicas sobre hábitos de vida saudável. Vamos lá, os hábitos de uma vida saudável. Você tem que comer de 3 em 3 horas, não abusar, não passar fome, beber muito líquido, né? Comer muitas frutas, muitas verduras, né? Fazer uma atividade física regular, tanto na parte aeróbica quanto anaeróbica, para você ganhar musculatura e manter essa parte cardiorrespiratória bem feita. Você tem que ser feliz, você tem que ter lazer, com prazer. Você tem que ter um sono adequado, você tem que dormir de 7 a 8 horas por dia,
né? E dormir bem, aquele sono gostoso, e se relacionar bem com as pessoas, né? Quando você ficar muito irritado, você tem que olhar, você coloque no lugar do próximo e ver se você gostaria de ser tratado como você está tratando aquela pessoa. Né? Isso é importante. A irritação no trânsito, no dia a dia, no estresse, você tem que respirar fundo, né? E segurar a bola, né? E para poder você ver. E outra coisa é o seu autoconhecimento. Né? Todas as pessoas que conhecem as suas deficiências, você na hora certa, você vai poder valorizar que às vezes a sua atitude não é a mais correta. E não é sempre as pessoas que estão erradas, às vezes nós é que estamos. É verdade, né, Thaís? E a última pergunta é sobre o exercício físico, que é tão difundido nos últimos tempos e até onde é benéfico para a saúde. Ele sempre é benéfico, desde que ele não seja excessivo. E para que você faça um exercício físico, você tem que ter um acompanhamento médico ou cardíaco para ver se não está nenhum problema, para não exceder. E sempre você tem que ter 2 tipos de atividade física, né? A atividade física aeróbica, né? Que é bicicleta, natação, caminhada, né? Jogo de vôlei, futebol e tal. E o anaeróbico para você ganhar a musculatura. Que você tem, né, vários exercícios, a musculação, o pilates, né? E você tem que sempre ter o seu alongamento também, né? E a parte de aquecimento, o exercício e o alongamento. E você sente muito melhor, porque você ganha musculatura dos 25 até os 30, depois você começa a perder. Se você não ganhar antes, vai ficar difícil depois. Bom, e hoje foram estas as perguntas. E lembrando para você que queira participar do programa, pode nos encaminhar um e-mail para drluciano@programasaudeendia.com.br. A sua identidade será mantida em sigilo e a gente espera você até a próxima semana. Dona Gilda, com sua permissão, eu gostaria de mostrar esse livro, né, para os nossos telespectadores. E eu tenho que dizer para os nossos telespectadores que eu li o livro todinho, é uma bela obra, excelente. Obrigada. E quem comprar, quem adquirir seu livro, tenho certeza que vai gostar muito. Inclusive, uma coisa que a senhora também comentou conosco, é que toda a renda, né, do seu livro a senhora vai doar para uma instituição de caridade, né, beneficente. E eu gostaria, quem quiser comprar seu livro, se a senhora puder dar um endereço, doutor Ogilson, eu acho que é importante. Eu tenho no consultório, né, e nós colocamos nas termas do Antônio Carlos também. Então, o consultório atravessa Maivaldo 55 e depois a gente pode deixar os contatos, que é lá que a gente está vendendo os livros. Quem quiser ajudar, será um prazer. Doutor Ogilson, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer muito a presença da Dona Gilda, da Thaís. E antes de encerrarmos, eu gostaria que vocês, Dona Gilda e Doutor Ogilson, pudessem deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Pode ser, Dona Gilda? Pode ser. Fala você primeiro. Olha, eu gostaria de falar que, como minha mãe própria disse, o bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde. Então, o maior e melhor investimento que você pode fazer não é na bolsa, não é no fundo, não é imóvel, é em você mesmo. Né? Então, cuide-se, né? Alimente-se bem, seja feliz, tenha parte de lazer, faça uma boa nutrição, ame muito, né? E cuide-se, faça a sua prevenção. Né? Procure um médico pelo menos uma vez por ano, né? Faça seus exames todos e vamos acompanhar aí com um bom médico, né, doutor Luciano? É isso aí, né, doutora Gilson? Dona Gilda? Bem, eu já escrevi 2 livros e todos os 2 são para beneficência. E eu gostaria de agradecer a todos aqueles que cooperaram comigo, todos aqueles que gostam de fazer a caridade, ajudar os nossos irmãos mais necessitados. E agradeço principalmente a todos aqueles que já compraram, que já adquiriram o meu livro, e que Deus os proteja sempre, que os abençoe e que os pobres agradecem. Se Deus quiser, né, Dona Gilda? Doutora Gilson, muito obrigado mais uma vez pela presença. Dona Gilda, muito obrigado mesmo pela sua presença. Thaís, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.